Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. Você está hoje num culto de ceia. Daqui a pouco nós estaremos participando da mesa do Senhor, do partir do pão, do cálice da bênção de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. A partir do verso de número 11. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Queremos atentamente entender o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite de ceia do Senhor. Nos dê a tua palavra que liberta, que transforma, restaura, ergue, capacita. É a tua palavra que nos limpa e que nos faz melhor a cada dia. Fala com a tua igreja. Eu também preciso ouvir tua voz. Em nome de Jesus, nos faz sair daqui edificados e pouco a pouco nos faz ser melhores do que quando chegamos. Queremos o céu, queremos entrar pelas portas da eternidade. Nós não queremos ficar e também não somos daqueles que recuam. Somos daqueles que avançam. Então Deus nos faz avançar e avançar, porque aqui não é o nosso lugar. Parar nunca e desistir jamais. Deus, eu te agradeço por este povo, por esta igreja, por este culto que nós estamos hoje. Quantos gostariam de estar aqui, não podem. Quantos dariam todo o dinheiro do mundo para poder estar sentado, para poder apertar a mão, abraçar alguém, sentir o calor de alguém, mas não podem. Estão presos de forma que o dinheiro não pode resolver. Mas eu sei que o céu separou essa noite para nós. Então, por favor, fala conosco, em nome de Jesus. Se confirma com amém? As cartas que Paulo escreve a Timóteo e também a Tito são chamadas de cartas pastorais ou epístolas pastorais. São cartas dedicadas a jovens obreiros que têm no coração o ardor da obra, o desejo de ver a obra avançar, que querem ver o crescimento do reino, mas que Timóteo, que Paulo sabe que pela tenra idade e a falta da experiência, eles vão encontrar muitas dificuldades. Então, todo obreiro, tanto homem quanto mulher, todo ser que milita viver o altar, participar do altar, deve, por obrigação, diante da palavra, ler as epístolas pastorais. Principalmente os obreiros. As epístolas pastorais vão dar tanto ao obreiro jovem quanto ao obreiro mais maduro mostrar uma forma de como nós podemos nos conduzir na obra e o que o altar
a igreja e a sociedade num geral esperam de nós. Se nós obreiros, e eu digo isso diante de tanta coisa que sabemos e que vimos dentro e fora da nossa realidade de igreja pentecostal ou conservadora, se nós obreiros nos atentássemos mais para as epístolas pastorais, alguns obreiros, nós evitaríamos viver muitos conflitos. Por exemplo, as epístolas pastorais dão o caminho de como deve ser a vida de um obreiro, de como deve ser a condução de um diácono. Por exemplo, você sabe, talvez tenha esquecido, que alguém para servir no altar deveria primeiro ser provado, e se provado, fosse aprovado, então deveria permanecer. Quantos de nós e quantas igrejas já não caminham por esses conselhos? Você sabia que um obreiro que pratica qualquer tipo de violência contra a sua família nunca deveria pisar no altar? Mas você vê por aí, e não é uma quantidade pouca, talvez você saiba de alguém perto ou longe, que é violento dentro de casa, que agride a esposa, que agride os filhos, sem motivo. Você sabia que a Bíblia exige que um obreiro não pode dever nada a ninguém de fora? Será que se nós fizéssemos um censo de SPC e Serasa, os nossos altares, e não diga a nossa igreja, digo isso de um modo geral, continuariam cheios de obreiros? Você sabia que antes, alguns anos atrás, para você ser levado ao ministério, você tinha que levar junto com documento de consagração ou de reconhecimento, que esse é o nome mais correto, reconhecimento ministerial, uma declaração de nada consta? Você tinha que tirar uma declaração de SPC, você tinha que tirar uma declaração de Serasa, e você era obrigado a tirar uma declaração criminal. Pergunto, quantas igrejas ainda mantêm esse padrão? Olha o burburinho no meio do povo. As cartas pastorais, elas são uma exigência antecipada para que tanto Timóteo quanto Tito, todos os outros obreiros que vieram, ou que estavam lá, líderes da igreja, ele vai orientar porque recebeu do próprio Cristo. E por que Cristo tem essa autoridade para orientá-lo? Porque o nosso Deus caminhou com os homens, conviveu com os homens, sentiu na pele o que era a fome, a sede, sentiu na pele a traição de Judas, sentiu na pele a fúria de Pedro com a espada cortando a orelha do soldado, sentiu na pele a injustiça dos tributos que eram pagos, sentiu na pele a aflição de ver alguém dentro de casa morrer e não ter um remédio para resolver, sentiu na pele a dor da viúva, sentiu na pele o clamor do cego de Jacó, sentiu na pele o desespero de uma mãe que não tinha o sangue dele clamando por uma filha que estava endemoniada, sentiu na pele o que foi passar uma madrugada toda orando para escolher 12 homens e no meio dos 12 um demônio vir junto. Jesus soube de tudo isso. Então ele tem autoridade para orientar e para ensinar os nortes da igreja. A igreja de Cristo Jesus, irmão, não é obra do acaso. Deus
não nos deu um acidente de salvação. A Bíblia tem um plano de salvação, um projeto de salvação, uma arquitetura de salvação. Tudo foi planejado. Não há tropeço no nascimento da igreja. Não houve um tropeço e a igreja apareceu. Não houve um tropeço e as coisas aconteceram. Não, foi um projeto, foi um plano muito bem elaborado na eternidade. E quem assinou esse projeto de sucesso está sentado à direita de Deus. Chama-se Jesus de Nazaré. É Ele. Não foi Pedro que assinou. Não foi Paulo que assinou. Não foi Timóteo que assinou, não foi Cefas que assinou, não foi Barnabé que assinou, não foi Lucas, não foi Marco, não foi ninguém. Foi o próprio Filho de Deus, o Messias de Israel, o ungido de Israel, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, 40 dias deu orientação aos discípulos e foi visto subindo ao céu em meio às nuvens, e o anjo disse: fica tranquilo, porque o mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão descer. Nós deveríamos, por exigência, antes de consagrar qualquer pessoa ao santo ministério, perguntar: você já leu toda a carta de 1 a Timóteo? Você já leu toda a carta de 2 a Timóteo? Já leu a carta a Tito? Porque eu tenho certeza que se alguns obreiros que almejam o ministério forem fiéis ao Senhor, depois de ler essas cartas, talvez nem aceitem a separação ao ministério. Talvez digam: pastor, eu percebi que isso não é para mim, estou muito empolgado, mas ainda não é o tempo. Quem lê as cartas pastorais entende que ministério não é estrelato, ministério é trabalho. Quem lê as cartas pastorais entende que ministério não é para brilhar, mas ministério é para desaparecer. Que ministério não é para ser servido, mas ministério é para servir. Servir quem, pastor? Servir a igreja, servir vocês, porque para isso Deus nos chamou, para ser mordomos. Então, de muitas orientações de Paulo, ele vai escrever a Timóteo o seguinte: manda estas coisas e ensinas. Que coisas? A fidelidade da palavra. Que coisas? O compromisso da fé, a verdade do evangelho. Agora olha o verso de número 12, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade. Agora olha isso, não é porque ele é novo que ele está isento de ser exemplo. O exemplo não é dado por causa da idade, mas por causa do compromisso com a obra. Porque nós temos o costume de passar pano na vida de quem é mais jovem, de passar pano quente na vida de quem tem menos idade do que nós, e nos esquecemos que os meninos que estavam presos na Babilônia eram jovens, mas a Babilônia não estava dentro deles, apesar deles estarem vivendo dentro da Babilônia.
Nós esquecemos que Samuel era um menino, mas Deus falou com um menino, e a palavra de Deus estava com um menino. A idade não foi impedimento para Samuel entender que Deus queria compromisso com ele, não é a idade. Os evangelhos dizem que Jesus com 12 anos sentou para conversar com os mestres. O problema não é a idade, o problema é a falta de compromisso de muitos de nós em relação à obra. Por qualquer coisa abandonamos, por qualquer coisa desistimos, por qualquer coisa abrimos mão, por qualquer coisa esquecemos que o que nós vamos participar daqui a pouco foi o maior ato de renúncia de um Deus que se fez carne e que habitou entre nós e que abriu mão da sua glória para que eu e você estivéssemos aqui. Nós valorizamos os nossos prazeres, nós valorizamos os nossos compromissos e os nossos deleites, mas não valorizamos o Senhor. Mas não valorizamos a obra, mas não valorizamos o céu. E quando fala em dar exemplo, então, para alguns irmãos, chega a ser uma briga. Eu já ouvi obreiros terem a audácia de falar: a vida é minha, não devo nada a ninguém. Mentira. Se você aceita o altar, você deixou de viver para você. Se você aceita o altar, a vida já não é mais sua. Você já não pode fazer o que quer, você já não pode andar do jeito que quer, você já não pode se conduzir do jeito que quer, porque você deve satisfação a um reino que você aceitou servir nas fileiras desse exército. Então você precisa ser exemplo. Paulo está dizendo para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas para ninguém te desprezar, você precisa ser exemplo. Ser exemplo para Deus, ser exemplo para os que estão de fora, ser exemplo para os que estão de dentro. As palavras não conseguem arrastar, mas o exemplo consegue mudar o que as palavras não conseguem fazer. Seja exemplo. Se nós fôssemos, ou se nós buscarmos ser mais exemplo, ninguém nos desprezaria, porque contra fatos, contra narrativas, não há argumento. Se você faz, se você é, se você tem, se você se empenha, não tem como alguém dizer o contrário. Olha o que aqui falaram de Jesus: quem o condenará? Ele fala com autoridade. Ele olhou para um bando de hipócritas, com uma mulher jogada, porque é mole tacar pedra em quem está caído, e disse assim: de todo mundo que está aqui, do menor ao mais velho, se você não tem pecado não, vai começar a tacar pedra nela. E do jeito que ele estava, continuou. E o exemplo dele, não só suas palavras, o exemplo dele, diz a Bíblia que fez saindo do menor ao maior, foi todo mundo embora. Um dia ele pregou uma palavra e as multidões falaram: ele prega como quem tem autoridade. Você quer saber o que é pregar como autoridade? É viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Ele falou: quem me condenará? Quem dentre vós? Quem? Vai, arruma um aí. Tudo que eu digo, eu vivo. Tudo que eu digo, eu pratico. Então Jesus é o nosso ponto de referência. Ninguém despreze tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo em quê, Paulo? Seja exemplo na palavra, seja exemplo no trato. Irmão, no trato nem se fala. No compromisso, no que acordou, no que se comprometeu, no que falou. Será que nós temos compromisso no trato? Temos compromisso nos nossos acordos? No amor, será que nós amamos de verdade? Uma pergunta aqui para nós, para mim e para você. No amor, no espírito
na fé, na pureza. Você encontra gente imundo conseguindo apontar o erro de quem tem menos sujeira que ele. Existe uma cara de pau, irmão, tão grande em algumas pessoas que eu fico chocado. Às vezes eu converso com a pastora, que às vezes você tem vontade de abrir o leque mesmo, sabe, irmão? Que às vezes você tem que fingir que é burro, você tem que fingir que é idiota, você tem que fingir que é retardado. Tem coisas que você tem que fingir de retardado, sabe? Fazer igual a Paulo, fazer igual a Davi, começar a babar no meio dos inimigos, tem que babar, fingir de louco. Paulo disse assim: eu me fiz de louco para ganhar eles, me fiz de retardado para ganhar, me fiz de bárbaro para ganhar eles. Tem hora, irmão, você tem que se fazer de idiota. Desculpe a franqueza, por causa de algumas pessoas que sobejam no nível de hipocrisia. E você tem que fingir com a cara mais lavada que você não está sabendo de nada, você não conhece nada, é como se as coisas não existissem, sabe? Na pureza. Vamos prosseguir. 13. Olha o silêncio no arraial. Isso é ceia, irmão, para fazer você refletir, para me fazer refletir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu, olha ele dizendo, ó, eu tenho compromisso com esse povo. E você, Timóteo, precisa ser o reflexo do que eu deveria ser aí. Como que isso vai acontecer? Leia. Irmão, eu não vou nem perguntar aqui qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro da Bíblia, que é arriscado a gente passar vergonha. Perguntar quando foi a última vez que você jejuou 12 horas, 6 horas apenas. Talvez nós passemos vergonha. Mas se eu perguntar quantas séries da Netflix você viu, quantos filmes você já assistiu, quantas revistas de moda você leu, eu tenho certeza que vai ser muito mais do que o compromisso que nós temos com as santas escrituras. Persiste em ler. Por que tem que persistir? Porque não é fácil, irmão. Você acha que eu também não sinto vontade de dormir quando abro a Bíblia para ler? Ou acha que é só você que começa a bocejar? Já percebeu que você está atento na atividade, mas você abre a Bíblia e começa. Ou sou eu que passo por isso? Por isso que Paulo está dizendo, persiste. Por quê? Porque não é fácil. Mas eu garanto a você, eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. O que isso vai fazer na tua vida, revista nenhuma vai fazer, livro nenhum vai fazer, enciclopédia nenhuma vai fazer, filme nenhum da Netflix vai fazer, série nenhuma vai fazer. O que a Bíblia pode mudar dentro de nós, porque esta palavra é viva, essa palavra transforma. Não é a tinta que está escrita aqui, mas é o Espírito que isso carrega. Persiste em ler e exortar e ensinar. Ler, exortar e ensinar. Será que nós estamos aptos a ensinar sobre a nossa fé? Será que nós conhecemos pelo menos o plano da salvação para a humanidade? Verso 14. Não desprezes o dom que há em... Fala para quem está do seu lado, há um dom em você, fala. Não despreze ele, fala. Diga com fé, você está num culto de ceia, há um dom em você. Diga, não despreze esse dom. Você tem um dom, Deus colocou uma ferramenta na tua mão e você não pode desprezar o que Ele colocou para você usar na obra. Há um dom, há uma palavra, há uma profecia, há uma revelação e você sabe que poderia estar produzindo muito mais para Deus do que está fazendo hoje. Deixa de desleixo e se lança na obra do Senhor. Não despreza, não deixa. O que é desprezar? É deixar de lado. O que é desprezar? É não dar atenção. O que é desprezar? É abandonar, é fingir que não existe, é não dar valor àquilo. Isso é desprezar.
É como se aquilo não fosse importante para você. Já tem alguém que diga: eu prefiro um tapa do que o desprezo de alguém. Já tem alguém que diz essa máxima: o desprezo dói mais do que um tapa na face. É isso muitas das vezes que nós estamos fazendo com o Senhor, desprezando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não despreze o dom que há em você. Não despreze. Deus te deu um presente. Pastor, o que é um dom? Um dom é um presente. Você ficaria feliz se você me desse um relógio de presente e você chegasse no domingo e eu estivesse usando o relógio? Você ficaria feliz, sim ou não? Sim. Você ficaria feliz se você me desse um relógio de presente e quando todo mundo fosse embora, você passasse ali e encontrasse ele no pátio todo amassado? Você ficaria feliz? E é isso que a gente tem feito com o que Deus tem nos dado. Deus nos deu um presente, a gente tem jogado ele no lixo, tem abandonado e desprezado. Esse dom foi dado a você, não despreza ele. Não despreza o que Deus colocou na sua mão. Faça com excelência. Faça com excelência. Se desperte para o que Deus colocou na tua mão. É um presente. Dom é um presente. Ele te deu um presente. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não querem o presente que Deus está dando, mas querem o presente que o outro recebeu. Quando alguém dá um presente que você cuida muito bem, ele vai dar outro? Sim ou não? Sim, mano. Se alguém te der um presente importante, no ano seguinte a pessoa vê você com aquele presente, fala: meu Deus, ainda está novo, e você diz assim: eu tenho cuidado com o que você me deu. Como eu fico feliz com essa bolsa linda que você me deu, com esse vestido, está novinho, eu trato com o maior carinho. Pergunto: a pessoa quando te der vai dar algo pior ou melhor? Claro que vai dar melhor, porque sabe que você tem cuidado. As mães que têm criança sabem do que a gente está falando. Quando você compra uma roupa para o seu filho, para a sua filha, e você tem aquele cuidado e usa os melhores amaciantes, evita a criança rasgar, sentar no chão. Quando aquela roupa não dá mais na criança, você vai dar para alguém, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou dar para quem tem cuidado. Você fica feliz. Você comprou um terno, sempre tratou muito bem dele, sempre passou, sempre teve alinhado, e você dá para alguém. Imagina no outro dia você vê a pessoa sentada numa carroça com o terno que você deu. O que você faz? Você dá outro, irmão. Sabe o que você vai falar? Vou dar não, irmão, essa pessoa aí não cuida. Se você dá uma blusa boa, praticamente nova para alguém, você vê o irmão capinando com aquela blusa, gola italiana, algodão fio 60. Ó, como é que os varão riem? Eles conhecem esse manto. Você dá passadinho para a pessoa, ainda bota perfume, amarra no saco bonitinho, fala: aqui, irmão, não dá mais em mim, ou Deus me deu outra benção, eu queria abençoar o senhor, tá nova, dá para usar muito ainda. E aí no outro dia você passa, a pessoa está no sol capinando com aquela blusa, você daria outra? É assim que muitos de nós estão diante de Deus, pedindo coisas para Deus que Deus não pode dar, porque o pouco que Ele deu a gente não zelou. Não despreza, não despreza, não despreza, não despreza. Há um dom em você. Talvez não haja um dom para pregar, talvez não haja um dom para cantar, talvez não haja um dom de revelação, talvez não haja um dom de profecia, mas alguma coisa há em você que você pode usar na obra. Pode ter, irmão, muita coisa em você. Deus pode te desenvolver na pureza, no amor, no espírito, no trato, no compromisso e muita coisa. Você pode desenvolver isso. Eu lembro do saudoso diácono Euclides. Quem não lembra de Euclides? Ficava naquela porta ali. Eu não lembro um dia que eu cheguei aqui e preguei o irmão Euclides com cara amarrada. Como é que era a condição que ele estava? Só felicidade.
passava o dia todo na obra, colocando piso, virando concreto, mas quando dava 6h30, ele estava em pé, arrumado, cheiroso, barba feita, alinhado, e dizia: já cheguei, estou aqui, já cheguei para o culto. Recebeu muitas pessoas ali, e muitas pessoas foram salvas por causa do sorriso dele, do aperto de mão dele, da alegria dele. Nunca subiu nesse altar, mas foi útil na portaria, porque não desprezou o que Deus colocou na mão dele. Não despreze, seja o que for para fazer, há um dom em você. Faça o que Deus colocou na tua mão. Talvez você não sabe pregar, ou talvez não tenha essa chamada, mas você consegue arrumar tão lindo como ninguém. Hoje eu conversei com um irmão aqui da igreja, que saiu do trabalho. Escuta isso, irmão. Foi mandado embora. E ele me falou de uma pessoa que trabalhava com ele na limpeza, na manutenção, que a pessoa é tão organizada na limpeza que tem áreas que só ele limpa, mas ninguém. O irmão falou para mim: pastor, de fato ele transborda na limpeza, ninguém consegue fazer como ele. E no lugar que ele trabalha existem setores que ninguém limpa, só ele limpa, só ele arruma, só ele bota a mão. Por quê? Porque ele fez do trabalho dele, o que alguns acham indigno, a coisa mais importante da vida dele, ao ponto de a pessoa chegar e perceber que aquela limpeza, que aquela arrumação não é normal. Você já imaginou, irmão? E eu estou falando de alguém que trabalha em serviços gerais, eu não estou falando de alguém que está trabalhando no escritório de direito, não. Mas ele pegou aquilo que para alguns é insignificante e fez toda uma empresa em perceber que ainda na simplicidade você pode se destacar. Eu lembro que eu fui numa igreja aqui em Anchieta, e eu já contei isso aqui, e parabenizei o pastor, e eu falei: pastor, há tempo que eu não vejo uma igreja tão limpa e tão organizada como a sua. E a nossa é limpa, mas a dele é cedia. Ele falou para mim: pastor, todo mundo que vem aqui comenta a mesma coisa. Quando você chega, você percebe que a igreja dele tem uma limpeza diferente. E eu garanto para você que não é ele que faz isso. Garanta você, sem medo de errar, deve ter alguém que entendeu, que acredita que ela foi chamada, ou que ele foi chamado para fazer aquilo, então faz o seu melhor. Qual é o dom dessa pessoa? Servir a casa de Deus, fazer com que as pessoas cheguem e sintam o perfume da limpeza. Que igreja cheirosa, que chão limpo, que ventilador limpo, que ar-condicionado limpo, tudo limpo, tudo no lugar, nada desarrumado. Não despreza o que há em você. Dorcas, uma mulher simples, que quando morreu, foram todos clamar por ela, porque a Bíblia diz que ela tinha obras. Uma mulher de muitas obras. Quais eram as obras de Dorcas? Cuidar das coisas das outras pessoas que cuidavam das coisas do Senhor. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Tem mais, tem gente que recebeu e mesmo assim negligencia. Tem gente que Deus liberou uma profecia, tem gente que o presbitério consagrou, reconheceu, mas mesmo assim despreza, mesmo assim abandona. Já viu aquela criança que pede, quando você dá, deixa abandonado? Eu quero esse tênis, eu quero esse tênis, aí eu quero esse tênis, eu não aguento mais, está todo mundo usando, eu quero esse tênis, eu quero esse tênis. Aí o pai e a mãe se descabela, trabalha 24 horas, faz plantão e compra o tênis. No dia seguinte, o tênis está cheio de lama jogado no canto. Aí você olha e diz: meu Deus, eu trabalhei tanto para dar esse tênis para ele, trabalhei tanto para comprar essa boneca para ela, trabalhei tanto para fazer isso, e simplesmente o filho
desprezou. Muitos de nós estamos assim diante de Deus. Ó Jesus no céu, vamos conjecturar, sofri tanto por ela, fui pendurado numa cruz, uma lança me transpassou, uma coroa de espinho foi colocada na minha cabeça, cuspiram, me bateram, passaram vinagre nas minhas feridas. Eu venci por eles, mas mesmo assim eles me desprezam. Pior a gente que recebeu de Deus e mesmo assim despreza. Despreza o que, pastor? Despreza aquilo que recebeu e sabe que foi Deus que deu, mas mesmo assim não desenvolve, despreza. O que tu é, um profeta? O que tu é, um ensinador? O que tu é, alguém que recebeu o dom da revelação? O que tu é, discernimento de espírito, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria? E por que não quer trabalhar? E por que não quer desenvolver? E por que não quer manifestar isso na obra do Senhor? O que Deus chamou para você? Deus te chamou para cantar? Deus te chamou para liderar? Deus te chamou para ser um adorador? Por que você não ensaia mais? Por que você não se dedica mais? Por que você não se entrega mais? Porque de qualquer maneira, a morte dele não foi de qualquer maneira, o sacrifício dele não foi de qualquer maneira, a dor dele não foi de qualquer maneira. Ele não deu um jeitinho para nos salvar, ele entregou a vida para nos salvar. Não despreze o dom que é em ti. Esse dom foi dado por profecia, ou seja, você sabe que recebeu de Deus, você tem certeza que Deus te deu, e mesmo assim negligencia. Agora escute, irmão, se nós que somos homens não gostamos de presentear alguém que é relaxado, imagina o céu. Depois não vá reivindicar ao céu coisa grande, se na pequena você não consegue valorizar. Jesus disse: seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que é pequeno, seja fiel naquilo que a princípio para alguns é insignificante, porque quando nós somos como Davi, cuidamos das poucas ovelhas, Deus vai te colocar para reinar, vai governar aonde há muita coisa para fazer. Verso 15, vamos correr. Olha isso, medita estas coisas, ocupa-te para que o teu aproveitamento seja manifesto. Olha o que Paulo está dizendo: se você fizer, é impossível que as pessoas não percebam. Se você se dedicar, é impossível que o pastor não perceba. Se você se dedicar, é impossível que a igreja não perceba. Se você se lançar, é impossível que a igreja não perceba. Se o obreiro faz para Deus e cumpre as orientações, ele não precisa colocar holofote, ele não precisa aparecer em placa alguma. A ocupação dele na obra vai fazer com que Deus o revele, vai fazer com que Deus manifeste ele. Você não precisa agradar ninguém a não ser o céu. Faça para Deus. Medita estas coisas que eu estou falando, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ô irmão, todo mundo percebe alguém que trabalha, alguém que se dedica naquilo que Deus chamou. Verso 16. Segura no banco aí, irmão. Segura aí. Daqui a pouco nós vamos cear. Olha o texto: tem cuidado de ti mesmo e da... Olha a observação de Paulo para Timóteo. Você primeiro precisa estar bem com você. Primeiro você precisa estar bem com você. Há uma preocupação de Paulo que Timóteo esteja bem com ele mesmo, bem emocionalmente, bem espiritualmente, bem fisicamente. Por quê, irmão? Porque você bem com você, você pode servir ao outro. Você mal com você não presta para servir a ninguém.
tem cuidado de ti, cuida de você. Nós vivemos uma geração de líderes que querem cuidar da vida de todo mundo, mas esquecem de cuidar deles. E é muito mais fácil você cuidar da vida dos outros que cuidar a sua. Você não tem a dúvida. É muito mais fácil ensinar o filho dos outros do que ensinar o teu. É muito mais fácil cuidar das coisas dos outros do que cuidar da sua. É muito mais fácil observar o erro dos outros do que observar o nosso. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: cuida primeiro do que é teu, cuida primeiro de você, porque se você cuidar de você, você vai poder cuidar daquilo que é do outro. Cuida de você, cuida das coisas que eu estou te orientando, cuida de ti, a doutrina vem depois do cuidado com ele, não vem primeiro. Essa história que a gente aprendeu, primeiro a igreja, depois Deus, depois a família, é conversa fiada. Você não consegue estar bem com Deus que você não vê, se você não está bem com quem você está vendo. Isso é hipocrisia. Você não consegue olhar no olho de alguém que convive com você e talvez foi útil a você alguma vez. Como é que você está dizendo que ama a Deus e que honra a Deus que você nunca viu e que você nem quer mais se relacionar com Ele, nem se dedica mais para Ele? Conversa fiada. Nós temos que estar bem primeiro com a nossa família. Nossa primeira escola, nossa primeira igreja, nossa primeira congregação, nosso primeiro lugar da presença de Deus é a nossa casa. A nossa casa é o nosso tabernáculo. A nossa casa é o lugar da presença de Deus se manifestar primeiro, não a igreja. A igreja não pode ser o nosso refúgio. A igreja tem que ser um complemento da nossa casa. A nossa casa é o lugar aonde a gente chora, se entrega e nós somos de verdade. Ou será que em casa você bebe água todo educadinho assim, igual o pastor assim, ó? Não, em casa você abre a tampa da garrafa e bebe lá na boca da garrafa, se demora. Em casa você é você. Como é que é no restaurante? Você pega o garfo, pega a faca, desossa o frango. Todo mundo olhando, que lindo. O mesmo frango que tu come em casa, como é que você faz? Mete a mão, meu irmão. Ainda chupa os dedos. Pastor, por que é isso? Porque em casa você é você, aqui você é uma figura, aqui você é um personagem. É assim com todo mundo. Ninguém nunca é a mesma pessoa em todos os lugares. Mentira. Porque se for assim, eu quero ver tu arrotar no meio da igreja. Rota aí igual tu faz em casa. Bah. Faz igual tu faz em casa, duvido. Nós não somos. A nossa primeira congregação, nosso primeiro lugar, a nossa casa. Nós devemos cuidar primeiro de nós. Cuida primeiro da tua esposa, cuida primeiro dos teus filhos, cuida primeiro do teu lar, para depois vir cuidar do meu. Faça com que seu filho te ame, sua esposa te ame, seu marido te ame, para depois querer ensinar como amar os outros. Eu lembro que na faculdade de teologia, lá na FAECAD, tinha um professor que era solteiro. E ele era meio esquisito, mas tudo bem, deixa eu falar, mas ele era solteiro. Aí um dia ele entrou de falar sobre casamento, eu não aguentei, irmão. Ele falou, eu estou me segurando, daqui a pouco eu falei, pastor, professor, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor sabe o que é uma mulher com TPM? Ele já ficou vermelho, que ele era branquelo. Aí ele, falei, você sabe o que é uma criança chorando de madrugada no ouvido do senhor? O senhor sabe o que é isso? O senhor sabe o que é chegar estressado em casa, porque tem um monte de problema no trabalho, e você tem que sentar e deixar a sua esposa falar 10, 15 minutos o dia dela? Você sabe o que é isso? Ele, mas aí o pessoal já começou, né? Eu falei, professor, todo respeito ao senhor, casa primeiro, depois o senhor vem me ensinar a ser marido, depois o senhor vem me ensinar a ser pai. Casa primeiro. Chega em casa, encontra a tua mulher com a foice da guerra na mão, com um caminhão de problema, e tu tem que administrar. Depois tu vem da aula com essa calma que o senhor está chegando aí. Irmão, nunca mais ele quis falar sobre casamento. Falei, tenha santa paciência, irmão.
Você tem que primeiro cuidar daquilo que é teu, aprender a fazer aquilo que é teu, para depois bem ensinar. É aquele ditado, né? Quer ensinar o padre a rezar? Tem gente que se converteu ontem, quer vir me ensinar a dirigir culto, se converteu ontem, quer me ensinar como fazer. Pelo amor de Deus, irmão, vai caminhar, vai aprender com Deus, vai aprender no altar, para depois querer ensinar quem Deus levantou. Segura aí um pouco. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A vida de Timóteo é mais importante do que aquilo que ele está ensinando, porque se a tua vida não coincidir com aquilo que você está ensinando, o que você está ensinando não presta para nada. Tem cuidado de ti? Cuida de você. Diga para quem está do seu lado, cuida de você primeiro. Fala mesmo, não fica com medo não, porque não vai te morder não. Fala, cuida de você primeiro. Isso aí. Ô irmão, se nós aprendêssemos o que Paulo está dizendo, teria menos fofoca nesse mundo. Cuida de você primeiro. E a doutrina é um complemento da vida que eu vivo na presença de Deus, de ti e da doutrina. Persevera nestas que coisas? A vida e a doutrina. Agora, olha que interessante. Porque fazendo isto o que? Cuidando de ti e da doutrina, completa para mim. Tanto a ti, você nunca vai poder salvar os que te ouvem primeiro, sem primeiro salvar você, irmão. Paulo está dizendo para Timóteo, sabe o que? Se você conseguir cuidar de você primeiro, então você vai conseguir cuidar do outro. Se você conseguir salvar você primeiro, você vai salvar o outro. Faz essas coisas, persevera, porque se você fizer isso, você vai salvar primeiro você, depois o outro. Porque que adianta salvar todo mundo e morrer afogado? O que adianta ver todo mundo chegar e você ficar na beira do caminho? Cuida de ti mesmo. A preocupação de Paulo com esse obreiro é que a vida dele esteja boa primeiro com ele. Para você aconselhar um casal, irmão, teu casamento tem que estar bem, no mínimo. Você não sabe o que você vai dizer? Larga mesmo, é assim mesmo. Você não é o primeiro, não é o último. Amanhã a vida segue, é isso que você vai dizer. Por quê? Porque você não está bem. Agora, se você estiver bem, um casamento bem, um casamento bom não é um casamento sem problema, tá? Porque não existe casamento sem problema, não existe vida sem problema. Mas se você supera, se você tem maturidade, você vai falar, é assim mesmo, já passei por isso, aguenta, Deus vai te dar vitória. Pastor, mas é assim mesmo, eu já vivi isso, já passei por isso. Daqui a pouco vocês estão se amando, viajando para outra lua de mel. Isso vai passar, isso é tempo. E você está amadurecendo, Deus é contigo. Mas separar jamais. Essa é a mulher que Deus te deu, esse é o homem que Deus te deu, essa é a família que Deus te deu. Aguenta isso, pronto. A pessoa sai com outro ânimo. É verdade, vai passar. Você vai dizer assim, ó, vai passar. Por quê? Porque você está bem com você mesmo. Qual foi o problema de Judas? Você já leu? Judas se meteu com uma turma que queria trair, que queria matar Jesus, se vendeu por causa do dinheiro, sentiu o peso da consciência, irmão, porque irmão, não tem nada mais pesado para o ser humano do que a consciência. A consciência impede você olhar o outro no olho. A consciência faz com que você fique olhando para os lados assim, o outro sabe que você está mentindo ou está envergonhado. Parece aqueles bonecos, marionete assim, não consegue olhar no olho. Por quê? Porque a consciência é o teu primeiro tribunal, é o meu primeiro tribunal. E você sabe quando alguém está sendo injusto ou desonesto olhando nos olhos. Porque a pessoa não consegue. Por quê? Porque a consciência não deixa. Você olha no olho e já sabe que está mentindo. Você olha no olho, já sabe que não é aquilo não é verdade, aquelas palavras não condizem. Você percebe, não tem como fugir. Os mais antigos já falavam. Como é que se faz um negócio na antiguidade? Aperta a mão e olha no olho. Fechado? Negócio fechado no olho, olha no olho. E aperta a mão. Consciência não deixa. O que Judas fez? Onde Judas deveria ter ido? A Cristo. Onde Judas deveria ter ido? Nos apóstolos. Para quem ele foi? Os que traíram Jesus. O que aconteceu com eles? Não temos nada a ver com isso.
lavamos as nossas mãos. Diz a Bíblia que ele pegou as moedas e jogou no pátio do templo. Usaram a moeda para servir aos pobres, que não podia colocar na casa do tesouro de novo. E a Bíblia diz que ele foi a suicidar-se e nem conseguiu se suicidar. Você tem que cuidar de você mesmo. Porque se você cuidar de você, se tua casa estiver bem, se você estiver bem, você consegue cuidar do outro. É por isso que, irmão, a gente de vez em quando fala, não está bem, irmão, fica em casa. Mas não vem para a igreja dar patada em ninguém, não. Ninguém tem culpa que tua esposa dormiu de calça jeans. Ninguém tem culpa que teu marido está com um cadeado na cintura. Ninguém tem culpa que teu filho está com problema. Ninguém tem culpa disso não, irmão. Ninguém tem culpa que tu está estressado, não dorme direito, está tomando remédio, não crê mais. Ninguém tem culpa. Não está bem, fica em casa. Mas não vem para a igreja com essa cara de pitbull e ficar dando patada em todo mundo. Ou então fala, irmão, não estou bem, não quero brincadeira hoje, eu vim só para chorar e adorar. E amém, já está todo mundo sabendo. Agora tem gente que acha que a gente é adivinho. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, mais ou menos. Por que não ficou em casa? Né? Conta com o irmão, ô irmão, tu vem com aquele sorriso, porque você está bem com você, irmão. Você está bem com Jesus, está bem com a igreja, está bem com você mesmo. Se você estiver bem, irmão, se você estiver bem com você mesmo, ninguém te estraga. Você tem que estar bem com você mesmo, ninguém te azeda. Como diz aí outro, né? Zedou o caldo. Ninguém azeda o caldo se tu estiver bem com você mesmo. Chega bem sorrindo. Bom dia, tudo bom? Que bênção o dia hoje, olha que sol. Chegando mais um dia de trabalho. Que maravilha, eu estou empregado, estou bem. Estou ganhando pouco, mas estou empregado. Tem gente que nem pouco, nem emprego. Chega sorrindo, daqui a pouco você contagia todo mundo. Agora as pessoas não tem como adivinhar que você está mal. Senta aí, não quer apertar nem a mão de ninguém, não quer nem se mexer. Irmão, pior que olha, tem gente que chega mal e ainda senta na ponta do banco. Aí o irmão vem para querer passar, ele com aquela cara assim, parece um dragão do Senhor dos Anéis. A pessoa pula até o banco. Não vou sentar ali não. Tu não percebeu não, irmão? Eu vou falar agora, tu vai perceber. Tu já percebeu que tem culto que tu vê o banco, a pessoa está sozinha, não tem ninguém? Só tem ela naquele banco. Pode olhar nas igrejas, em qualquer lugar. Irmão, quando você chegar no banco, tiver aquela longarina de 3, 4 lugares, tiver só um na ponta, irmão, não senta não, dá ruim. Por quê, pastor? Tem um pitbull ali. Aleluia! Vale um glória a Deus. Vamos fechar para a gente cear? Vamos fechar? Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti. Salva você primeiro, sua casa primeiro, sua família primeiro. Transborde Deus, transborde alegria, transborde a presença, irmão, que de gente amarga a gente já está sobrando. Já tem muita gente para azedar a tua vida. Você precisa experimentar a doçura da presença de Deus, da graça de Deus, do perdão, do amor, da plenitude do Senhor. Deixa o azedo de lado. Sorria mais. Você está sendo filmado. Não tem aquela placa? Sorria. Você está sendo filmado. Aí você chega a ficar procurando. Não tem câmera nenhuma, é só para tu rir. Tem um monte de lugar que tu chega. Sorria, você está sendo filmado. Aí você fica procurando. Cadê a câmera? Aí o funcionário fala, não, é só para tu rir mesmo, não tem câmera nenhuma. Bom, sorrir faz ou não faz bem? A Bíblia diz que um coração alegre faz o quê? Não deixa ninguém azedar tua vida. Cuida de você. Cuida da tua saúde. Cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida da tua casa, cuida de você. Se você não se amar, ninguém vai amar você. Se você não se respeitar, ninguém respeita você. Se você não se valorizar, ninguém te valoriza. Se ame primeiro, se respeite primeiro, se valorize primeiro. Faça isso, irmão. Você primeiro tem que amar você.
Você tem que se aceitar do jeito que você é, do jeito que Deus te fez, do jeito que Deus te chamou para viver, para servir. Se ame. Se ame assim, ó. Fala, eu me amo. Eu sou o ser mais lindo desse mundo. Tá com vergonha, irmão? Vai numa dinâmica aí profissional, tu vai ver que vai fazer você fazer isso várias vezes. É bom, olha no espelho, chegar em casa no espelho e fala, pô, você é bonita, hein? Olha para você no espelho, se arruma. Quando você botar aquele vestido, pegar aquela bolsa, pentear aquele cabelo, né? Pode ser o original ou o genérico, não tem problema. Que agora tem o cabelo original e o genérico, não tem problema não. Você vai lá, se olha e diz assim, eu tô lindo, tô bonita. Ah, que linda que tu é, irmão, vai te fazer bem. Bota aquele perfume, olha no espelho, que tu tem espelho, olha no espelho e diz assim, como você tá cheiroso, hein? Oxe, que bonito, que elegante. Você gosta quando alguém te elogia, sim ou não? Quando alguém diz assim, você tá bonito, hein, irmão? Você gosta ou não? Se tu gosta que o outro te elogia, por que você não se elogia? Porque tem dia que você transborda, não transborda? Tem dia que a blusa combina, o paletó combina, a meia combina, tudo combina. Você olha assim, se for casada, a esposa diz assim, caprichou hoje, hein? Se for casado, o esposo olha e diz assim, tá bonita, hein? Já com outras intenções, tá linda, hein? Ela olha, é amor, é, meu Deus, mas como você tá bonita, meu Deus. Você deixa ela até na frente para ficar olhando assim, ó. Olha aí o aleluia. Eita glória! A Aroeira vai sacudir essa noite depois da ceia. Marido, elogie sua esposa, varão. Diga que ela está bonita, porque senão o Ricardo diz, não é o daqui não, irmão. Aquele ali tem dono, é o outro. Você não diz que ela está bonita, o Ricardo diz, o Ricardo, né? O Ricardo diz. Lá no trabalho, no Uber, aquele Uber que dá o número, ó, toda vez que você precisar é só me chamar. Aí ela já pegou confiança, pediu. Quando ela entra, o Ricardo do Uber diz, meu Deus, como você está cheirosa hoje, hein, fulano? Ela, opa. Quando ela entrou no Uber, o Ricardo fala, meu Deus, que saia linda, hein? Com todo respeito, que ele é assim, né, um miserável. Com todo respeito, sei onde vai esse respeito. Pastor, o que eu faço? Elogie sua esposa. Diga que ela está bonita, ainda que pela fé. Mas fale. Diga, linda. Cuida de ti mesmo, irmão. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Fala como ela está linda, irmã. Fala como teu marido está bonito. Que blusa linda que você botou, hein? Nossa, como você está lindo. Você pode, irmão. Você não pode do outro, mas da tua tu pode. Você não pode da outra, mas do teu você pode. Cuida de ti. Porque se você fizer assim, você salva você aos que te ouvem. Quem são os que te ouvem? Os que te observam. Os que observam como você trata. Os que te observam como você faz. Os que observam como você diz, como você fala, como você se comporta. Os que te observam. Sai com a tua esposa na rua, pega na mão dela para saber que tem dono. Mas não é para segurar no pulso não, irmão, igual escravo não. Para segurar na mão. É assim, né? Bem agarrado. Que aí, você comprou ela? Amarrou? Pega na mão. Ó, já viu que tem uns espaços aqui, ó? É para fazer isso aqui, ó. Vai vir com ela na rua. Alguém vai olhar e falar, é linda, mas tem dono.
A minha não está nem aí para eu olhar para ela, está lá fora. Você recebeu a palavra? Pode dizer amém? Aplaude a Jesus.